Acho que recebeu todas as unções, a da prosperidade. Irmão, eu falei para vocês que eu estou meditando muito na passagem de Emaús, amém? E eu acordei cedo essa manhã e comecei a meditar na palavra. E eu estava ali falando com o Espírito Santo de Deus e ele me trouxe algo novo para a minha vida. Você sabe qual que era o problema do povo, irmão? Eles nunca aceitavam quando Deus queria trabalhar de uma maneira diferente. O primeiro libertador que Deus envia, ele vence a batalha como? Todo mundo conhece a história. Moisés foi e falou que o eu sou me enviou. Foi o primeiro mover e foi o primeiro libertador que está escrito no Velho Testamento. Depois de muitos anos, o Senhor levantou Davi, o homem que era segundo o coração de Deus. Homens bons de espada. Só que quando Deus enviou Jesus, Deus quis trabalhar de outra maneira, pastor Aloysio. E eles não entenderam. E eu estava conversando com o Júnior e com a pastora Viviane, e eu queria te trazer essa revelação. Porque se Isaías já proclamava como viria o Messias, por que eles se surpreenderam, pastor? Eu disse ali, Silmara, olha que interessante. Moisés, um dia o Senhor fala assim: eu vou trabalhar de outra maneira, não é para você ferir. Irmão, pode ligar os ventiladores, que o calor aqui tá. Ih, vai trabalhar a gravação. Eu vou pagar. A irmã tá ali igual eu aqui. Quando o Senhor decide trazer Jesus, Ele traz Ele de uma maneira diferente e o povo não recebe. Então, desde já eu já entendo que o problema não está com quem Ele enviou, Silmara, está com quem recebe. Opa! Pegou aí a visão, irmão? O problema não é a palavra, não é a ausência de palavra, não é a ausência de sinais, porque Ele vem e mostra todos os sinais. Aleluia, Deus. E o povo, os beneficiários, pastor, do acordo que tinha com Roma, ignora o que Jesus está fazendo. Isaías 53, de 1 a 12, narra quem seria o Messias. Eu quero compartilhar essa palavra. Eu vou ler a palavra, irmão, vou fazer uma oração e a gente vai ser meio confuso, estilo o pastor Ricardo pregando, mas quando eu terminar, você vai sentir a glória e o que Ele vai fazer. Em 2025, se prepare, Ele vai fazer Ele vai fazer eu e você prosperar no tempo de crise, para você entender que Ele vai fazer você prosperar no improvável, para Ele mostrar que Ele é Deus. Ele quer se revelar em 2025 sobre a terra de uma maneira, pastor Aloysio, que ninguém vai acreditar que é Ele. O ano que diz que não vai prosperar, o ano que diz que não vai ir para frente, devido a um governo que foi constituído por Ele. Não é faz o L, irmão. Foi Deus que colocou ele lá. Para de reclamar, irmão. É porque está mais difícil, Irmão, mais sinais que ficou mais difícil na véspera da morte. Ele se decidiu, Silmara, se entregar, ser o rei de tudo. Ele decidiu abrir mão, irmão. Se o Senhor, vou falar uma coisa para você, irmão. Se o Senhor te der poder em 1 minuto, eu duvido que você vai lembrar de pagar as contas, mas que metade da nação você extermina.
Se ele te der o poder que ele tinha, se ele, ó irmão, olha os motivos, ó, ele se fez homem, igual eu e a você, e ele foi sujeito a todas as tentações que nós fomos, porque ele foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi traído, ele foi chamado de Satanás. Esse aí só expulsa demônios porque o demônio habita nele. Ele foi rejeitado pela sua própria nação, Silmara, pelos seus. Ele não podia pregar em Nazaré, ele podia pregar em qualquer outra província, menos na terra dele. Aí ele veio, se rebelou, Rafael. Ele deu todos os sinais de quem ele era. Mas os sacerdotes queria perder a boiada que tinha. Ó, meu bolso está cheio, minha casa está farta, minha negociada com os romanos está perfeita. Para que eu quero um libertador? Da vez que Deus quis se revelar. E aí, Silmar, ele disse que ele veio pregar um reino. Aleluia! E nós fazemos parte desse reino. Você está nessa terra para pregar um reino que breve virá. Irmão, a palavra de Deus diz que será 1000 anos, né? Que ele vai governar sobre essa terra. E nós vamos governar junto com ele. Essa é a próxima vida. Estou equivocado no que eu estou falando? Se ele não está conseguindo governar assim, ele está aqui, imagina a hora que ele estiver aqui. Porque a palavra diz que ele veio para causar confusão. E ele causou. Porque ele quebra todos os paradigmas da época. Ele quebra todos os paradigmas, pastor. Mas ele se revela. E o povo achava que ele ia sacar uma espada na ressurreição, no terceiro dia que ele ressuscitou, Silmar, e ia para a guerra. Ele pegou 3 anos e meio, eu vou ser morto, eu vou ser morto, eu vou ser morto. E ninguém entendeu o recado. Seja mais claro, quando terminava o sermão, como é que os discípulos ficavam boiando na ideia, irmão? Eu vou morrer, eu não vou sacar a espada. Irmão, aquele que até o vento e o mar obedece. Eu vim para morrer, e eu vou morrer porque o meu Pai enviou a mim. Aleluia! Glória a Deus. Você tem feito aquilo que o seu Pai tem te pedido? Ou você ainda está como escravo na mão de Deus? Achando que você depende de uma porta de emprego, achando que você depende do seu marido, achando que você depende de alguém. Qual era a palavra, Silmar? O que você quer? Eu quero ver, veja. Era muito simples, irmão, acontecer um milagre. O que você quer? Quando o chefe da sinagoga estava lá, o que aconteceu, irmão? Sua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Ei, filho, a sua filha apenas dorme. A mulher do fluxo de sangue não podia tocar. Então só olha como você tem que sair. Quem saiu de casa hoje falando, Deus vai fazer algo na minha vida? Eu creio. Ou você se esqueceu? Ou você veio só para um culto, para consagrar sua oferta, para receber uma unção pastoral do irmão Francisco, para ver o Aloysio contar um testemunho, ver a Silmara cantar 2 louvores, você saiu com um propósito. Eu ainda não estou vivendo o meu milagre, mas eu creio que hoje. Qual era a diferença? Qual era a diferença deles para nós? Eles saíam com um propósito, e todos se achegaram a Deus com um propósito. O que você quer? Eu só quero ver. Então veja, é simples. Paulo e Silas, 3 anos. É Paulo e Silas? Pedro. Fica tranquilo, você vai entender onde eu vou chegar. Pedro, 3 anos e meio indo para o culto, o mesmo aleijado, o mesmo doente na porta do culto. Pedro, o Espírito Santo tinha descido, a presença não tinha descido, pastor Júnior. Eles estão indo para o mesmo culto, para a mesma sinagoga, pregar a palavra. O mesmo mendigo, 3 anos e meio.
eu não tenho prata, me dá uma moeda, irmão, isso aqui não foi questão de fé. Quando ele terminou, Silmar, eles estavam cheios. Você está cheio, irmão, de Deus mesmo? Para colocar a mão naquela dívida e falar: o senhor pode pagar, pai, eu não posso, mas o senhor pode. Aleluia. Ó, meu casamento está assim, o senhor pode mudar essa situação. Ó, meu filho está assim, o senhor pode. Deus. Irmão, Mateus 16:16. Se crês em mim, quem crê aqui? Quem crê aqui? Se crês em mim e for batizado, será salvo. Da hora, né? Mas eu vos dou o poder. Opa! Mudou, irmão. O poder não está só sobre mim. E eu vos, irmão, quando você estiver perturbado, põe a mão, expulsa o demônio da sua cabeça, meu filho. Jesus, eu faço isso. Quando você estiver com uma dor, irmão. Ô, irmão. Você conhece a história do menino que trabalhava no exército e começaram a zoar ele? Você conhece essa história? Vocês já ouviram? Quem já ouviu? Então eu vou te atualizar, tá? O negócio é o seguinte: começa a zoar o cara dentro do quartel. E um dia, Silmar, entrega o carro na mão dele e fala pra ele assim: se Deus é Deus, você vai entrar nesse carro e vai dirigir ele. O menino cheio de fé, irmão. Cheio de fé, estava no amor, estava pregando a torta direita, entrou dentro do carro, deu uma volta no quarteirão. Quando ele voltou, estavam todos de joelho prostrados, porque o carro não tinha motor e nem câmbio, irmão. Cadê essa fé? A fé não mudou, irmão, porque aquele aleijado não tinha fé, pastora Viviane. Ele recebeu uma palavra e aí tomou posse. Eu te pergunto essa manhã: o que você precisa que o Deus a quem nós servimos não pode fazer através de você? Para quê? Era o mesmo culto, Leila. Era a mesma manhã. Era a mesma adoração. Irmão, nem tem uma palavra ainda, mas aqui é o pré-aquecimento da palavra. Falei pro Rafa: se prepara que você vai ver eu pregar hoje, você vai chapar um pouco, eu amo, irmão. Eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Ser curada agora. Aleluia. Eu não tenho prata e nem ouro, mas ser curada agora, em nome de Jesus. Levanta e anda. Ele não perguntou mais: você tem fé? Eu tenho fé para você. Glória a Deus. Essa é a diferença, irmão, de quando Jesus morreu ao terceiro dia e ele ressuscitou. Eu estou indo. 40 dias depois ele aparece e lembra: eu estou indo, mas eu enviarei um que faz morada dentro de mim e de você. Não é de crente, não crente, é dentro de mim e dentro de você. Ai. O Messias veio conforme estava escrito. Isaías disse quem é ele. Eu vou ler para mim, irmão. Eu vim para pregar. Faz tempo que eu não prego. Aleluia. Aleluia. Tá bom. Já ouvi. Vocês vão ver o homem mais doido pregar na vida. Cada um na sua porção. Eu tive um sonho para essa igreja essa noite. E eu falei assim: eu sei quando o sonho é de Deus, quando eu vejo os sinais. A gente estava em outro ambiente, um salão muito grande, Silmar. E aí a gente estava no culto que tinha assim uns 15 só da equipe de dança. Tudo uniformizado com o nome da igreja. E aí, como sempre, a gente sempre convida os amigos, né? Aí assim eu estava louvando, aí acho que o baterista tinha faltado, alguém tinha faltado. Eu pensava: posso tocar? Aí eu olhava para a cara da Silmar, aí a Silmar na minha cara: o menino quer tocar. Aí o Fábio já fazia aquela cara. Quem chegava atrasado, irmão, não sentava, tá? Cheia da glória, cheia da presença. Aí sabe o que eu achei mais engraçado, pastor Júlio? Vinha uns no seu estilo, de terno e gravata, as irmãs mais sérias. Mas também vinham igual nós, Luiz, tudo largado, mas cheio da presença, mostrando que Ele é um Deus de multiformas. E Ele ainda trabalha do jeito. Irmão, a casa estava lotada, não tinha lugar. Ai,
Eu falei quando ele acordava, eu não sou de lembrar do sonho, mas esse eu lembrei. E eu sei que era Deus, porque a Silmara falava assim. Aí o Pablo olhava assim, ó, o Pablo com aquelas azeitonas dele assim, ó. Deixa o menino tocar, irmão. Deixa o menino tocar. Você sabe que eles querem morrer quando eu faço isso, né? Eu deixo o menino tocar. Ao que Isaías diz, quem seria ele? Isaías 53:1. Quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo. Perante a ele é como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-los, mas não tinha beleza, havia que nos agradasse, era desprezado, é o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, a quem sabe o que é padecer, e como um que os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas... Irmão, quem quer ser curado? Olha o que ele levou. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas, irmão, transgressões, e moído pelas... Irmão, olha quem ele era, irmão, olha o que ele fez para que eu e você tivessem vida, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá sem paz. Vai ler Bíblia, irmão. Isso ele já levou. A palavra me garante, eu tenho que tomar posse. Ele já levou. Ele já morreu. Ele já foi moído, ele já foi sacrificado, ele já foi rejeitado, ele já levou. Basta eu e você tomar posse, porque a palavra já foi liberada. O preço já foi pago para que eu e você tivessem vida. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dele cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou Noelo, fez-o enfermar, quando dele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a posteridade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do nosso Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, como o se
com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos, com a sua parte, com seu poderoso, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado como os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que a palavra dizia que ele seria? Um homem que sacaria a espada. O que a palavra dizia que ele veio para fazer, irmão? Para que eu e você estivesse vivo hoje. Só que a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Se eu estou cheio da glória dele, se ele já morreu, ele está dizendo, pastor Oliveira, que ele já levou. Não é que ele vai levar. Você está entendendo o que o Senhor está querendo falar, ou você quer que eu traduza mais simples? Você está continuando vivendo nessa vida de comiseração, de coitado, o que você quer? Porque ele já levou. Agora está na hora de mudar essa língua santa sua assim, ó. Não é o carro dos sonhos, mas glória a Deus que eu tenho um carro. Eu podia estar a pé num dia chuvoso como esse. Só que você não agradece, irmão. Você continua murmurando. Você está pior que o povo no Egito. E ele avisou como ele ia trabalhar, a pastora Viviane, porque está escrito que ele não viria, Silmara, para sacar uma espada e guerrear. Eu estou vindo para pregar o reino, para falar do amor, para falar o quanto ele o amou. Aí quando ele começa a pregar, ele é colocado para a esquerda, só que ele faz todos os sinais que estavam escritos em Isaías, em todo o testemunho dele, toda a história. Ele era um Messias. Quem se aproximava dele via que ele era um Messias. Mas ele decide morrer para que eu e você tivesse vida. Ele está dizendo, pastora Luiz, que ele já levou. O evangelho, irmão, é para quem tem fé e coragem. Não é para frouxo, não. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. Eu gosto muito do trecho que ele prega, aí está todo mundo lá lendo, no culto. Aí ele fala assim para o povo assim: aquele que quiser vir após mim, que não aborrecer pai, está no São Pastor Ricardo, pai, mãe, vovó, cachorro, periquito, papagaio. Aí ele dá uns 15 termos. Aquele que não aborrecer, aquele que não aborrecer, mas aquele que não aborrecer a si mesmo. Opa! O evangelho é só você dar que ele vai te dar? Tem fé mesmo? Então me adore. Ele curava a pastora Luiz e tinha o maior marketing da época. Ó, eu estou te curando, mas não conta para ninguém não, viu? O maior marketing da época. Você sabe o que é a estratégia de Deus, irmão? Deus deu uma visão para a pastora Viviane sobre a minha vida, e podia estar dando tudo errado, que ela via vida, não morte. 9 anos, descendo um monte, jejuando, orando, buscando. Podia vir um Papa falar, mas o Espírito Santo badrado. Eu tenho uma obra na vida dele. Não abre mão, não abre mão, não abre. Quantos anos foram? E você quer mudança do dia para o noite, só porque você começou a servir a Cristo agora, ele tem que fazer alguma coisa para mim? Quem estava aqui quando o dia o Rafael falou assim, tem uns que foram chamados para ser rei. O rei, ele explicou, alguém lembra o que ele explicou? Vamos ver se estava no culto. Alguém lembra? Quem estava aqui quando o Rafael pregou? Tirando a Cia, ele veio no bar. Quem mais estava no culto aqui? O Rafael, o Moreninho, penúltima pregação das campanhas da queda das muralhas. Quem estava no culto, irmão? Você lembra o que ele falou de rei ou você esqueceu de anotar?
Alguém lembra? Tirando a Silvia Viviane que não vale. Alguém lembra? Então você perdeu uma grande oportunidade de anotar uma coisa extraordinária que o Senhor revelou. Começa a anotar, irmão. O Senhor me deu uma mensagem na passagem de Emaús, eu não anotei, eu perdi. Anota, irmão. Manda um WhatsApp. Quando eu quero gravar alguma coisa, eu mando uma mensagem. O que é isso aqui? É um negócio que Deus está me falando. Quem não anotou, perdeu, irmão. Eu sei a diferença. Rei, quem foi chamado para reinar, para ser rei, chega, entra, prospera e Deus faz prosperar. Mas e quem foi chamado para profeta? Alguém lembra o que ele falou de profeta? Alguém lembra? Alguém? Não, estou dando alguém lembra? Então anota. Você lembra o que falou, Leia? Do profeta? Então o problema, irmão, não está com a palavra que está sendo semeada, está sendo comigo e com você que não está tomando posse. A palavra foi lançada. Você lembra o que ele falou? Não, eu lembro o que ele falou, mas não lembro o que ele disse. A palavra está sendo ministrada, irmão. Eu acabei de declarar na sua vida que ele já levou. Pastor Júlio, ele não vai levar, ele já levou. E você não anotou. Aleluia. Ele já te curou. Ele já mudou sua vida. Ele já fez isso. Profeta divide aquilo que ele não tem. Ele semeia quando ninguém quer semear. Ele cuida como ninguém quer cuidar. E depois de muito tempo, se Deus quiser, Deus abençoa ele. Não foi isso que ele falou. Ele falou que a hora que a colheita... Olha, irmão, Deus falou algo muito forte para mim. Se eu fosse você, eu anotava. Olha como que é a palavra. Tudo aquilo que você semear, certamente você vai colher. Então toda semente que você semear, você vai colher, certo? Se você declarar a morte, você vai colher o quê? Bênção. Então por que você declara morte no seu casamento, morte no seu negócio, morte na sua vida, morte? Ai, eu estou doente, eu vou morrer. Vai morrer mesmo, irmão. Você está declarando. Só que o que eu acho mais interessante, pastor Luiz, é que ele disse, Rafa, que toda semente que é semeada, você não colhe menos 30. Bem sabemos que tem semeado na vida, irmão. É a palavra, escrito está e a palavra, irmão, para mim é o que é a palavra. Ah, pastor, o que você acha de alguma situação? Está escrito na palavra? Não está, então eu não concordo, irmão. Eu te respeito, mas eu não posso concordar. Ah, pastor, o que você acha da igreja A e B que só pede, irmão? A igreja vai se ver lá naquele dia. Aqui a gente ainda prega a palavra. Porque eu podia pegar uma palavra motivacional, irmão, fazer você me entregar seu carro no final do culto. Eu podia pegar a experiência do Júnior, com a minha experiência e com o dom de persuasão que a Viviane tem, irmão, e fazer você dar rios e rios de dinheiro aqui dentro da casa do Senhor. Mas essa casa não foi feita para isso, porque ela tem um rei que não está preocupado com o seu dinheiro, com as suas contas pagas. Ela está preocupada se você tem vivido uma vida com propósito. Se Ele tem te dado com propósito, Ele vai continuar te abençoando. Não é só sobre a cura, não é só sobre a porta aberta. A porta aberta é o mínimo que Ele vai fazer, quase não sai. O carro novo é o mínimo que Ele vai te dar, irmão. Mas o irmão. Eu vou falar. Posso falar? Então eu vou mandar. A Lília saiu. Ô Lília, quanto você tem para pagar? Não precisa falar valor, é muita coisa, não é? Se você fechar os olhos hoje à tarde, quem vai pagar suas contas? E por que você está preocupado? Não estou preocupada mais. Pegou a visão? Tá, quanto você tem para pagar? Júlio, quanto você tem para pagar?
Irmã Rose, quanto tem para pagar? Irmã Terezinha, os filhos, a mãe. O que adianta você andar preocupado com isso se você fechar os olhos amanhã? O que você vai resolver? O que adianta a irmã ficar preocupada? Deus falou que vai restaurar. Deus tira o velho e te dá um novo, se você crer. E vai trazer alguém que vai cuidar de você como nunca foi cuidado. Mas tem que estar preparado para o novo. Você está se preparando para o novo de Deus, irmão? Está preparando, irmão, o novo de Deus? Cadê as roupas novas, as vestes novas? Irmão, está pegando a visão? Irmão, eu estou te trazendo a maior ilustração do que ele fez. Ele já levou. Ó, ele não fala que ele levou o boleto, as dívidas. Tem gente, irmão, que se Deus der 1 milhão hoje, amanhã ele está pedindo dinheiro emprestado. Primeiro você tem que aprender o que é administrar. Irmão, você está endividado, a culpa é de Deus ou a culpa é sua? Porque o limite cantou lá e você achou pegando o limite. Limite não é dinheiro na sua mão, é dinheiro que você pega 5 e paga 10, se não pagar nada, é ou não é? A culpa é de Deus? Você não está indo bem nos negócios, a culpa é de Deus. Deus mandou você não comprar, você comprou. Agora Deus está falando para mim e para você, ó, prepara a casa, porque tem algo novo para fazer. Você está preparado para receber o novo de Deus ou vai desviar da presença? Fazer o que Ele tem que fazer é muito simples. Não andei ansiosos o que havei de comer, de beber. Não andei ansiosos. Olhai para o campo. Está pegando a essência da palavra, irmão? Ele veio para trabalhar não pela espada, não por sinais. Ele veio se revelar e colocar dentro do meu e do seu coração o reino dele, o reino de amor. Você vê um mendigo na rua e bate no peito e diz: ai, mano, como é que está seu coração com aquele que te persegue no trabalho? Como é que está seu coração? Eu estou nessa situação por causa de fulano. Irmão, está fora do evangelho. Jesus foi crucificado, seu marido, foi traído por Judas, que sentava, andava com ele, comia com ele. E ele falou o que para Judas? Judas, vai lá depressa, faz o que você tem que fazer, que eu já é chegada a minha hora. Ele não repreendeu, falou: Judas, eu agora pelo poder que eu tenho no céu e na terra, morre aí que eu não vou morrer não. Você tem vivido uma vida com propósito? Isso porque eu nem li o livro ainda. Imagina a hora que eu leio. Abrir mão, irmão. Quando você está na razão, não é fácil. Ele foi morto, Silmar, sem ter uma acusação. Ele foi, irmão, quem era crucificado era só as piores pessoas. Ele não tinha nenhum pecado. É tanto que daqui a pouco eu vou ler o que Herodes fala para ele. Não sei o nome do cabo aqui, não vou falar o nome dele errado, mas vai dar certo, irmão. Você não pode mover uma palha se Deus não estiver no negócio. Existe uma coisa chamada tempo, que Ele vai começar a agir. Se você deixar, Ele vai agir. Senão vai ser só mais um ano e não reclama o término dele não. Porque não tem mais a ver com você, tem a ver você deixar. Coisa linda. Você está preparado, irmão, para entregar o controle da sua vida na mão de Deus? Você sabe o que é entregar a sua vida na mão de Deus? É você chegar e o cenário está o mesmo, você ficar calada. Você ficar calado e gritar na sua alma: o meu Redentor vive, ó. A promessa da Peniel de 2025 é: não faltará água e pão.
a palavra para Peniel, nós já passamos o Jordão, nós já derrubamos a muralha, mas não é para levar nada. Só tira o que tem valor: ouro, prata e bronze. O resto deixa queimar. Não traz a bagagem de 2000. Irmão, como que eu posso tentar traduzir isso para você? O cenário parece o mesmo de 2024, mas é um tempo novo. Eu estou tentando. Existia um menino, Rafa, que um dia ele foi tão próximo, pastor Luiz, ele entra numa terra, conta uma mentira, e ele fica na terra, ô Júnior, aquele ano ele prospera mais que todos, ele está mais rico que o rei daquela cidade, assim ó, da noite para o dia, ele conta a verdade, ele reconhece o seu erro, Deus prospera ele, Maíra, de tal maneira, que em menos de 6 meses ele fica rico, mais rico que os donos da cidade, que ele é expulso da cidade. Ele estando rico, Rafa, Deus fala para ele: agora vai lá e cava o poço, seu pai. Aí ele vai lá e cava, Silmar, o poço. Aí ele termina de cavar o poço, Júlio. Eles começam a brigar entre eles. O Senhor fala para ele assim: abre mão desse poço, cava outro. Aí ele vai lá e cava outro. Aí dá briga de novo. Aí o Senhor fala para ele: abre mão. Olha o que Deus está falando, irmão. Abre mão e cava outro. E quando ele termina de cavar o terceiro poço, eu acho que ele diz: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não é para parar. Não é para parar. Não é para parar. Não é para desistir. Vou voltar com a palavra. Marcos 1:1-11. Irmão, você viu que eu tenho dificuldade para ler, né? Vocês perceberam, sabe que eu gostava de matemática, eu não gostava de português. Então, se é alguma palavra aí errada, ao que está escrito de quem seria o Messias, do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante a tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele de todas as províncias da Judéia a todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentavam de gafanhoto e de mel silvestre. Quem quer pregar assim, diga amém. Pensa bem que você vai responder. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado,
e em ti me comprazo. Posso ouvir glória a Deus? Você entendeu quem é Jesus mesmo? Ou você acha que ele ainda é um ovo de Páscoa? Ou você acha que ele ainda é um chocolate? Vocês querem que eu peça para a Giovana colocar o vídeo da Santa Ceia para você lembrar como que ele foi? Tem o vídeo aí? Ou do vídeo vocês lembram? Acho que eu vou mudar a estratégia, acho que eu vou começar a colocar vídeo. Tem o vídeo aí ainda? Põe o vídeo para te lembrar, irmão, do que ele fez. Ou você acha que aquilo não existiu? Existe um menino que eu ouvi, ele criou um livro, o Júlio. Ele era ateu. E ele foi convidado para fazer Barrabás no filme. Aquele filme que o Tom Cruise, ó. Aí, tá vendo como é que vocês conhecem esse filme? Diz que na hora que estão chicoteando ele na filmagem, né? Ele falou que o menino que estava fazendo Barrabás olhou, Rafa, e viu aquele olhar que ele mostra, um olhar puro, sem arrependimento. E ali ele foi impactado. Você já teve esse encontro real com ele? Você já teve esse encontro real com ele? Dele falar qual é o plano, qual é o projeto? Eu nunca vou me achar digno de pregar a palavra, irmão. Mas um dia, Júlio, é Júnior e Júnior, para não errar, para não falar o nome errado. Sabe, Rafa, um dia Isaías 6 entrou dentro do meu coração e dentro da minha alma. E ele tirou o meu pecado, tirou a iniquidade. Alguém que outra hora não tinha um minuto de paz, Júlio, mesmo caminhando com a minha maior inspiração, irmão, para eu não desistir, é aquela mulher que está ali, ó, cortando pão para você comer depois do culto. Como é que a irmã Margarida te disse no último culto, pastora Eliane? Eu sou uma pastora diferente. Eu senti que era um elogio. Eu não quero pescar por você, eu quero te ensinar a pescar. Porque o poder que está sobre mim, está sobre você, a partir do momento que você está conectado nessa igreja. E você tem poder, irmão, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Você tem tirado um tempo com Deus, irmão? O Rafael entrou na nossa vida para mudar, né? Agora eu estou querendo até ler, irmão. Jesus está voltando. Eu nunca li a Bíblia inteira, mas o Novo Testamento eu leio direto. Porque para mim, Júlio, o que basta é o Novo Testamento. Eu só busco para juntar as histórias, mas a base para mim ainda é o Novo Testamento. Você já leu o Novo Testamento, irmão? Você já viu a caminhada de Jesus? Ou você acha que Apocalipse não vai cumprir, as trombetas não vai tocar, o chicote não vai estralar? Você sabe o que eu acho mais lindo, irmão? E eu falei para a pastora Viviane, quando o Senhor se revela para João na visão. Você lembra como? Alguém já leu esse trecho? Eu vou trazer para você aqui, tá? Tradução Pastor Ricardo 2025. Sabe como o Senhor se revela, Rafa, para João? João sobe ao céu e ele vê uma multidão, e ele vê uma criança de costa, pastora Eliane. Olha como ele se revela, irmão, para João Batista. Só que a palavra de Deus diz que quando João Batista olha, Júnior, pro pai da Thay, essa aí, ó. Quando ele se revela, irmão, que ele se vira, os olhos dele, o cabelo era como alvo como a neve, e sobre a sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele se revela no primeiro momento simples, mas quando ele vira, Silmar, está escrito Rei dos Reis e Senhor. Irmão, você tem um rei. Ó, você tem um rei que abriu mão de quem ele era e se tornou seu irmão. Oh, não, essa aqui eu vou fazer você rir. Eu sou filho único.
irmão não tinha isso. Vou fazer você rir. Quando a Silmara estudava com a Viviane, alguém vinha mexer com a Viviane, quem tomava as dores? Cadê os irmãos mais velhos aqui da casa? Você toma dor ainda do seu irmão ou não? Quando alguém faz alguma coisa, você acha que Jesus, nosso irmão mais velho, o primeiro, quando ele vê o inimigo se andando com a sua vida, ele tem vontade de levantar do trono e te defender. Nós que somos humanos, irmãos, sabemos dar coisa boa. Ô Deise, com todo o trabalho que seus meninos te dão, você vai dar uma pedra para eles comerem na hora da janta? Você consegue, Gil? Consegue, Silvio? A Gabi chegar na porta da tua casa, você vai dar uma pedra para ela comer? Se nós que somos ruins sabemos da coisa boa, quanto mais Deus que nos amou e entregou aquilo que era irmão. Você acha que foi fácil para Deus ver Jesus ser crucificado e ele dizer: Pai, eu estou aqui para cumprir a sua vontade? Ele sobe no Getsemane na véspera, irmão, de ser crucificado. Ele chora, ele pede: Pai, passa, irmão. É o cálice de todo o pecado do mundo, os meus e o de todo aquele povo, e da geração que está por vir, e da próxima geração, até ele vir. Foi o que ele teve que pagar, Leira, para que eu e você tivesse vida. Por que nós não vivemos a abundância de Deus? Quando as coisas não saem do nosso controle. É essa mensagem que eu quero deixar no meu e no seu coração hoje. Olha, eu pensei que eu ia estourar o horário. Para que eu falei isso? Vai dar ruim. Termino a mensagem te deixando quem ele é. E que você anota, irmão. Pegou alguma coisa aqui, vai em casa, ouve. Eu sou mais de ouvir, eu não sou muito de anotar. E o Senhor me deu uma chamada de atenção. Ele falou: eu te revelei algo, agora você espera eu revelar de novo. Eu já tinha te falado, você não anotou, perdeu a bênção. João 18, 33 ao 38. Era Pilatos mesmo, acho que eu tinha acertado. Tornou Pilatos ao entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Respondeu Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosses entregues aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos logo: tu és rei dos judeus? Tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que em verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: quem é de verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e disse-lhe: eu não acho nele crime algum. Você pode ficar com essa palavra no seu coração? Eu vou encerrar porque as crianças vão se apresentar. Cadê elas? Foram buscar? Eu quero que você fique com essa mensagem. Ele era rei. Você vê o que ele fala, né? Se eu estivesse no meu reino, eu não precisava nem abrir a boca, porque eles veriam em meu favor. Você tem noção do que ele fez no
Getsemane, quando ele disse assim: Senhor, eu gosto muito desse trecho, esse trecho fala muito comigo. Senhor, se possível, passa de mim. Mas tem uma tradução que diz que ele chamou Pai. Agora, irmão, você acha que se ele tivesse exclamado Pai, Paizinho, meu Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu estou pagando o preço, eu vou ser morto, você acha que Deus tinha permitido ele morrer na cruz? Senhor, o Pai, ou como ele chamou. Sabe, irmão, tem muita gente querendo subir no céu para perguntar para Pedro como ele andou sobre as águas. Tem muita gente querendo subir para o céu e perguntar para Moisés: e aí, como é que foi abrir o mar vermelho? E eu já vi um pastor que eu gosto muito dizer isso e repetir isso várias vezes. Ele virar para você, Rafa, e falar: aí, Rafa, como é que foi viver na terra tendo o Espírito Santo 24 horas por dia? O que você fez com isso? Eles não tinham o Espírito Santo 24 horas, intercedendo, fazendo, através de nós. E ele vai falar assim: aí, pastor Eliane, como que foi conviver com seu marido naquela situação, crendo numa promessa que você não via, de um Deus que você nunca viu, igual nós vimos? Eles viram o fogo descer do céu, eles viram o mar aberto. Quem viu o mar vermelho abrir aqui, irmão? Quem viu? Mas a palavra de Deus diz, pastor Luiz: bem-aventurado aquele que não viu. Vou parar de pregar, irmão. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que não viu. Eu não vi o mar vermelho se abrir, eu não vi o fogo descer do céu, eu não tive a oportunidade ou a desoportunidade de ver Jesus ser crucificado, eu não vi Jesus curar, mas eu vi Jesus através de mim. Aleluia! Só o irmão Francisco vai receber a bênção desse dia. Através de você, Rafa, ele vai fazer coisas extraordinárias. Se crentes, se confiar através de você, pastora Luiz, ele vai fazer coisas extraordinárias. Se crentes, verás a glória. Você será cheio da glória. Se creres em mim, pisarão em serpentes de escorpião e não te causará dano algum. Se creres em mim, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se creres em mim, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz de verde espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, por amor do teu nome. Mas que sobre a tua cabeça nunca falte azeite. Glória a Deus. Que o seu cálice transborde esta manhã. Que o seu cálice transborde essa manhã. Que você entenda o verdadeiro significado da cruz. Que você entenda que Ele morreu para que eu e você tivesse vida. Ele já levou a sua enfermidade, Ele já levou as suas frustrações. Ele te cura para que você cure mais, para que você cuide mais, para que você faça mais. Curve a sua cabeça. Espírito Santo de Deus, um dia o Senhor colocou Isaías 6 no meu coração. Pai, se não fosse o teu Espírito, eu não me acho digno de ministrar a tua palavra. O Senhor sabe que eu sou tão pecador como qualquer um que está sentado aqui, mas um dia eu ouvi a tua voz. Um dia eu aceitei o seu chamado e sei que eu estou de pé, é para transformar vidas. Senhor, eu não tenho um testemunho, foi o Senhor que criou esse testemunho, foi o Senhor que forjou esse testemunho. Senhor, eu te agradeço pela minha esposa nunca ter desistido, não somente da igreja, mas do seu casamento, porque a tua palavra diz que a obra começa dentro de casa.
Pai, eu te louvo e te agradeço por ela nunca ter desistido. Senhor, aqui está o povo que o Senhor colocou nas minhas mãos para mim cuidar. Papai, tem hora que é um povo de dura serviço, mas são escolhidos como um dia o Senhor me escolheu. Que o Senhor nessa manhã venha se revelar a cada um. Senhor, eu não sei se eles vão precisar ver as pedras clamarem para ver a tua glória. Igual um dia o Senhor encontrou, me encontrou, vem encontrar cada um. Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu te peço, reativa o teu Espírito, faz arder de novo. Pai, faz arder de novo esse coração. Não deixa as lutas, as adversidades. Eu peço que o Senhor toque. Aonde essa palavra chegar, as pessoas venham ser tocadas pela tua palavra. Eu abençoo a entrada. Eu abençoo o ano de 2025. Eu abençoo o mês. Eu abençoo a tua entrada, a tua saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vem, pastora Priscila, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou organizar isso aqui. A gente vai fazer uma apresentação de Páscoa. Nós fizemos a nossa Santa Ceia de Páscoa lá em cima. E eu expliquei qual era o significado da Páscoa. Que não era sobre chocolates, não era sobre coelhos, não era sobre peixe, né? Tem esse costume de durante a semana comer peixe. Mas significava a festa dos pães sem fermento. E nós falamos que para nós termos comunhão com Cristo, nós precisávamos, a palavra fala que precisamos tomar do seu corpo e do teu sangue para que tenhamos a vida eterna. Então, aqui nós fizemos a representação, essa é a representação da Páscoa, o sangue de Jesus e o pão que simboliza a sua carne, a morte dele por mim, por você, por todos nós. Então, eles já sabem, já aprenderam. E eles vão cantar aqui uma música aqui juntos. E Deus vai fazer maravilhas, você crê? Através dessas crianças aqui. Muitas coisas vão acontecer dentro do lar, aqui na igreja, vai ser através desse ministério. Aleluia. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Vou te organizar aqui. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. A gente vai estar entregando uma lembrancinha, né? Os nossos pastores que prepararam todo o caminho e as crianças vão passar entregando um para cá. Como a gente falou, a gente gosta de chiclete, de pirulito, de chocolate, a gente gosta, mas a gente vai comer.
que esse domingo seja abençoado, que você possa ter um momento de alegria, porque nós temos que nos alegrar. Jesus ressuscitou, foi hoje pela manhã ele ressuscitou e ele se fez presente aqui nessa manhã, e ele vai continuar presente aqui por essa semana inteira conosco, amém? Então se coloque de pé, vamos agradecer por este culto, pela nossa casa, nossa família. Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais um dia, Pai. E eu te peço, leva o teu povo em segurança para os seus lares, livra o Senhor de todo mal, Pai, que os seus anjos, ó Pai, possam ser com eles, protegendo a entrada e a saída, Pai, que eles venham ter uma semana de vitória, que o Senhor possa, ó Pai, estar à frente deles aonde eles forem, que aonde eles tocarem, onde eles colocarem as mãos, onde eles pisarem, Senhor, que eles venham conquistar, ó Pai, que o Senhor possa ir à frente, guerreando suas batalhas, Senhor. Eu te entrego a cada casa aqui representada, Pai, entra com as suas providências, ó Pai, venha ser supridora, Pai, que dentro dessa casa não falte nada e que também nunca falte a tua presença, o teu poder, ó Pai. Assim eu abençoo, Pai, e despeço o teu povo na tua santa paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, Daniel, vai na bênção do Senhor. Deus te abençoe.